Olá, amigos! Sejam bem-vindos à 25ª edição do programa Espiritismo Agora. Espiritismo Agora é um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, ambas as instituições aqui da cidade de São Paulo. A Fraternidade Francisco de Assis do bairro de Vila Ema e o Centro Espírita André Luiz da Moca, ali no Belenzinho, na rua Arinaia. Nós estamos aqui em Espiritismo Agora realizando um trabalho de informação sobre os fundamentos da doutrina espírita, os princípios fundamentais do Espiritismo, que estão contidos nas obras de Allan Kardec, que são as obras fundamentais da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro chamado A Gênese. Essas 5 obras formam a doutrina dos Espíritos, que desde 1857 está anunciando ao mundo as leis naturais. E é isso que nós estamos aqui apresentando em nosso programa para você. Já falamos de Deus, Espírito e matéria, imortalidade, evolução, reencarnação e livre-arbítrio. Hoje falaremos de causa e efeito, que é o 7º princípio fundamental da doutrina espírita. Acompanhe esta nossa exposição para você ter aí, então, possibilidade de examinar este assunto segundo as bases do Espiritismo. Para estudar causa e efeito, a nossa proposta para você é se reportar ao Livro dos Espíritos, que é o alicerce, o fundamento da doutrina espírita. As questões que apresentam temas, indagações e respostas sobre este assunto estas que estão aparecendo aí em sua tela ou então em seu monitor. A pergunta 261, 263, 264, 265, 269, 270, 273, 373, 393, 398, 862, 998, 1004 e 1006. Eu fiz questão de ler cada uma dessas perguntas para dizer que é este conjunto de indagações e de respostas e reflexões que formam o pensamento da doutrina espírita sobre causa e efeito. Este substrato de informações é o que nós vamos apresentar em nosso programa do dia de hoje. Pela oportunidade, queremos mais uma vez agradecer a todas as cartas que recebemos e solicitar a você que escreva também para Espiritismo Agora. Apresente aí as suas sugestões, as suas críticas, as suas observações. Nós responderemos a todas as cartas que chegarem até a nossa produção. Bem, vamos começar a examinar este assunto dizendo o seguinte: o conhecimento sobre a lei de causa e de efeito, o conhecimento é fundamental para explicar a situação dos espíritos em todo o universo. Quero dizer que não seria possível explicar qual é a sua situação no mundo encarnado, tudo que você passa, sem este conhecimento fundamental, causa e efeito. Tudo que nós passamos é efeito, que tem suas causas anteriores. Nós vamos repetir várias vezes isto durante o nosso programa, pela necessidade de observação, experimentação e conclusão a respeito deste estudo. Tanto faz os espíritos estarem em estado de encarnados ou em estado de desencarnados. Quando nós estamos no planeta, quando nós nascemos, através do processo de gestação, nós podemos dizer que estamos em estado de encarnado. E quando chega o momento definitivo de deixarmos o nosso corpo físico, aí entraremos em estado de desencarnado. O Espiritismo tem uma palavra para apropriar esta situação.
Chama-se estado de erraticidade, quando o espírito está fora da matéria definitivamente. Quando estão rompidos todos os laços fluídicos que prendem o espírito à matéria, então ele entra num estado novo, um estado chamado erraticidade. Passa um certo tempo em estado de erraticidade, retorna em uma nova encarnação, encarna, aí o estado é de encarnado, a volta à carne e um novo corpo. Preste bem atenção nesta exposição. O que nós estamos vendo aqui na tela ou no monitor é a fotografia do nosso planeta. Planeta chamado Terra, que pertence ao sistema solar. Existem muitos sistemas de outras tantas estrelas, de muitas grandezas, e que têm também os seus habitantes. No planeta chamado Terra, habitam ou reencarnam espíritos para realizarem provas e expiações. As provas são testes deliberados que os espíritos escolhem para passar, se submeter, a fim de medir o grau do seu adiantamento espiritual. Já falamos isso em programas anteriores. Estamos apenas repetindo. E as expiações são as consequências, os efeitos pelos quais os espíritos passam, tendo em vista as causas anteriormente por eles produzidas. Então, as provações são testes deliberados que o espírito escolhe, portanto, de livre vontade, voluntariamente, e as expiações são efeitos decorrentes de causas anteriormente produzidas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto de uma outra maneira para ficar melhor fixado este conceito. As provas, portanto, são escolhidas pelos próprios espíritos que reencarnam. Amigo espectador, preste bem atenção. Nenhum espírito pode escolher as provas de outro espírito, porque seria uma transgressão às leis naturais. É o próprio espírito que estabelece uma ou mais provas que deseja passar para ele próprio medir se já é capaz de suportar certas cargas de aflições, de obstáculos, de problemas decorrentes da evolução. Está bem assim? Dá para entender? E as expiações são consequências. Nós passamos, em nossa encarnação, por essas duas situações. Ora passamos por provas e ora passamos por expiações. É preciso conhecer quando é uma coisa e quando é outra. Nós já fizemos um programa só para tratar dessa matéria, você deve ler aí na lista de programas nossos e se reportar para ter um conhecimento específico. Isso é muito importante para a nossa existência, para nos dar um pouco mais de segurança e conforto internos, a fim de que a gente possa administrar a nossa vida com um pouco mais de confiança. As consequências, portanto, são efeitos das causas anteriormente produzidas. Tá bem? Novamente vem aqui em nossa tela, por ilustração, a fotografia do nosso planeta Terra. Essa foto foi tirada a partir da Lua. Isso é para a gente perceber como a Terra é vista quando a gente está na Lua. Em nossa faixa evolutiva, todos os espíritos podem escolher as suas provas. Por quê? Porque em situações de maior atraso, não estando num planeta de provações e expiações, o espírito não pode escolher as suas provações. Ele não tem ainda elementos para poder acertar e consertar na linha natural do pensamento, na justa posição dos pensamentos, a fim de que possa medir o grau do seu adiantamento espiritual. Entretanto, em todos os planetas de provas e de expiações, os espíritos já podem escolher as provas pelas quais deseja medir
o seu adiantamento espiritual. Isto é importantíssimo para nós. Por quê? Porque eu posso entender ao longo da minha vida que certos acontecimentos são provacionais, são provas que eu próprio escolhi para saber se eu tenho condições de aguentar, de suportar certas aflições, digamos assim. Quando o espírito ele não consegue, preste atenção, quando o espírito ele não consegue suportar as aflições das provas que ele próprio escolheu, aí ele entra no quadro das provações. Provação é uma ação das provas, mas em caráter de aflição, aflitivos. Por isso que se diz provas, provações e expiações. Então, em nossa faixa de evolução, todos os espíritos do nosso planeta, quantos somos encarnados, todos os espíritos encarnados escolheram uma ou mais provas para se submeter, tá bem? Provas e expiações, portanto, estão envolvidas pela lei de causa e efeito. Lei de causa, lei de causalidade, não é casualidade. Nada acontece casualmente ou por acaso, conforme você já ouviu tantas e tantas vezes. Nada, absolutamente nada. Tudo obedece à lei de causalidade, isto é, tudo tem a sua causa anterior. Tudo, esse tudo que eu estou mencionando aqui, é efeito, é consequência, é resultado, que tem por sua antecedência a causa anteriormente que produz esses efeitos. Então, o pensamento, as palavras e os atos podem produzir causas que têm os seus efeitos logo a seguir ou depois de algum tempo. Agora, o Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo e volta logo a seguir para continuar com esse tema intitulado Causa e Efeito. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Retornamos então agora em nosso programa para continuar falando de provas e expiações. Olha, eu enfiei aqui em nosso programa uma palavrinha que já falamos em outros programas anteriores, mas sempre é bom fazer essa lembrança. Eu falei sobre provação, lembra que é carga de aflição. Para a pessoa se ver muito aflita em relação às suas próprias provações, às suas provas, significa que ainda não aprendeu a suportar a carga de aflição que ela própria escolheu para passar. Isso pode ser uma enfermidade, inclusive, está bem? Estou falando, existem vários motivos, situações, status social, decorrência de posições na vida, dificuldade ou facilidade de aprendizado, tudo pode ser provacional também. Quando o espírito escolhe uma determinada prova, ele gera uma causa que terá também consequências. Vamos prestar um pouco de atenção nessa frase? Quando o espírito, ele escolhe, estabelece uma determinada prova para passar na encarnação, ele gera, com essa escolha, novas causas, ou uma ou mais, é claro, e que terá também novas consequências, isto é, novos efeitos. Dizendo isso, nós estamos falando que os efeitos podem se transformar, ato contínuo, em causas novas,
que terão novos efeitos. Isso faz parte da beleza desse projeto maravilhoso. Estou falando no superlativo, que é para a gente perceber a importância da vida, que é esse projeto de viver. Viver, ora encarnado e ora em estado de desencarnado. Quando o espírito passa por uma determinada expiação, agora estamos deixando para trás a palavra prova e provação. Quando o espírito passa por uma determinada expiação, que são os efeitos, os resultados de causas que ele próprio produziu, nesta ou em qualquer de outras existências, a forma como ele encara o fato, vamos repetir, quando ele passa por uma determinada expiação, que não foi escolhida por ele, mas é consequência do que ele fez anteriormente, a maneira, a forma como ele encara um fato, bem como a maneira como reage diante das consequências, isto dá início a um novo processo de causas novas. Causas novas. Vamos voltar para ficar mais fácil entendermos. Quando o espírito passa por uma determinada expiação, claro que você já deve ter dito isso na sua vida, olha, isso aqui é uma expiação para passar. Então, quando ele está passando por essa determinada expiação, o que vale mesmo é a forma como ele encara o fato. Eu devo entender que isso aqui realmente é uma expiação em minha vida. Então, de tal forma que eu vou me preparar para passar condignamente. Sabem por quê? Nós não podemos mudar. O que pode acontecer é podemos atenuar a expiação, mas modificá-la, eliminá-la não, porque ela é efeito, é resultado, é consequência de causas anteriormente produzidas. Então a forma como encara o fato, assim como a maneira como reage diante das consequências, porque amigos, quando nós estamos passando por determinadas situações, o que vale é o jeito que a gente encara a situação. Se de frente, se de maneira racional ou de maneira emocional, se de uma perspectiva fora desse enfrentamento, querendo fugir da situação, porque existem pessoas que não suportando a carga de aflição que as expiações lhe apresentam, querem fugir, através da fuga. Ou essa ação, essa reação nossa diante dos fatos é que pode determinar o nosso avanço ou não. O fato é que inicia-se nesse momento um novo processo de causas. A maneira e a causa como encaramos e como reagimos. Então, podemos dizer assim, as causas é que determinam os efeitos. Na vida é isso. O que você está passando neste prezado momento é efeito que tem suas próprias causas, causas anteriores. Mesmo que essas causas tenham sido sugeridas por outra pessoa, você aceitou. Porque, lembra-se, eu falei no programa anterior, inteligência, vontade e pensamento, tudo que acontece em nossa vida se dá ao arbítrio da nossa vontade. Nós desejamos, aceitamos por sugestão ou não, ou por decisão. Então, causas conduzem os efeitos, que criam novas causas e que resulta em novos efeitos, que gera novas causas. Dá a impressão até que eu já posso imaginar que existe aí um ciclo permanente, gerador de causas e de efeitos. Causas e efeitos. Causas e efeitos. Penso que dá para a gente poder compreender um pouco dessa matéria dessa forma, não é verdade? Toda causa, querido espectador, toda causa gera efeitos, um ou mais. Você fala alguma coisa para alguém, se é uma coisa boa, é um gerador de bons efeitos. Mas se você fala alguma coisa que não é boa para alguém,
Isto é gerador de maus efeitos. Pode ser um ou mais. E todo efeito gera novas causas. Você certamente já ouviu alguém dizer assim, olha, tudo que nós fazemos, atiramos o pensamento, as palavras e os atos para alguém, volta para nós. Você já não ouviu alguém dizer isso? Está bem de acordo com este pensamento ligado com a lei de causalidade. A lei de causalidade explica que todas elas, as causas, produzem efeitos. Um ou mais. Toda causa gera efeitos e todo efeito gera novas causas. Fique bem com esse conceito espírita sobre essa matéria. Por exemplo, Deus, podemos dizer, é a causa primeira. Aliás, no livro dos Espíritos, após a pergunta feita por Allan Kardec, que é Deus? A resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então eu posso dizer, em nome do Espiritismo, que Deus é a causa primeira de tudo que existe no universo. Posso dizer que Deus é a causa primeira porque Ele é causador, é criador de dois elementos essenciais. O chamado elemento espiritual e o elemento material. Deus criou o espírito e a matéria, o elemento espiritual e o elemento material. O princípio espiritual e o princípio material. É assim que está lá no primeiro capítulo do livro dos Espíritos. Dizendo isto, eu posso então, por consequência, afirmar: os elementos espiritual e material são o primeiro efeito da causa primeira, que é Deus. E mais outra informação importante, prestem atenção. Esse elemento espiritual, ou princípio espiritual, ele individualiza-se e dá origem à criação de todos os espíritos no universo inteiro. Ora, causa primeira, primeiro efeito, nova causa e segundo efeito, que é a individualização de todos os espíritos que povoam o universo. É dessa forma que o Espiritismo explica a criação, todo o fenômeno da criação da vida. O princípio espiritual ou elemento espiritual individualiza-se e dessa individualização ou desse processo de individualização são criados todos os espíritos, causa e efeito. Os efeitos são sempre proporcionais às causas geradoras. Olha, proporcionais significa que estão sempre na mesma proporção. Vamos repetir, os efeitos são proporcionais às causas geradoras. Proporcionais, falando de proporção. Tanto em intensidade quanto em extensão. Entendendo que a palavra intensidade refere-se à expressão de valor numérico, volume, e de extensão de tamanho de comprimento. Às vezes a gente diz assim, olha, eu não sei aonde vai dar as provações da minha vida, já faz muito tempo que eu estou passando por isso. O que significa? Primeira informação, que esta intensidade, que esse valor já está incomodando, e que está incomodando também porque é muito extenso, comprido, digamos assim, alongado o tempo em que a pessoa está passando por essas cargas aflitivas. Então, intensidade e extensão. Então, tudo isso está na razão da proporcionalidade ligado com causa e efeito. A ação do espírito depende sempre do seu grau evolutivo. Todos nós só pensamos de acordo com o grau da nossa evolução. Se nós não fazemos mais e melhor, porque ainda estamos num estágio de inferioridade. Quando passarmos para o estágio de superioridade, com certeza atenderemos a esse imperativo maior e melhor, que é fazer as coisas de maneira mais superior. As resultantes são sempre consequências dos seus pensamentos e atos. Nós não paramos de pensar, já notou isso? Não parando de pensar, nós construímos, causamos, porque o pensamento é altamente causador.
Muitas coisas acontecem em nossa vida devido à forma como nós pensamos. O homem é responsável pelas causas e pelos efeitos que passa. Todo indivíduo, ele é sempre responsável, que existe o grau de responsabilidade dentro da lei de causalidade. Todo e qualquer acontecimento tem sempre uma explicação segundo a lei de causa e efeito. Qualquer coisa que você imagine que aconteça no dia a dia, tem que ter uma explicação segundo a lei de causa e efeito. As consequências são sempre temporárias, isto é, não está numa linguagem de latim, ad perpétuo, não, tudo termina. Novas oportunidades para resolver pontos deixados pelas experiências anteriores. Tudo que nós fazemos e que nós consideramos que não foi bem feito pode ser reparado e continuado durante algum tempo depois, melhorado. E por último, para encerrar esta nossa exposição, dizer que a lei de causa e efeito tanto pode ir do individual para o coletivo, como do coletivo para o individual. Muitas vezes nós passamos por situações coletivas que começaram no individual. É do indivíduo para a sociedade e da sociedade para o indivíduo. Essa é a beleza da explicação espírita sobre a lei de causalidade. Pela sua atenção, nós desejamos agradecer, solicitar que escrevam para o nosso programa, aí vocês estão vendo aí o nosso endereço na tela, e nós responderemos a toda a nossa correspondência. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.